Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Aos amados ouvintes que poderão estar nos assistindo essa noite. Em motivo das restrições, nós sabemos todas as coisas, mas não podemos deixar de fazer a obra, pois uma vez fomos convidados a colocar a mão no arado, e uma vez colocada, nós temos que dar continuidade à obra do Senhor. Podemos estar orando nesse momento. Senhor Deus, graças te dou nesse momento, por saber, Senhor Deus, que a cada dia, a cada levantar de nós, tu tem nos sustentado. Obrigado, Senhor Deus, pelos livramentos visíveis, pelos livramentos invisíveis. Nós sabemos que o inimigo só veio para matar, roubar e destruir, mas tu viesse para que tenhamos vida em abundância. A você que possa estar nos assistindo, não desista do encontro com o Senhor. Nós sabemos que ultimamente tem sido difíceis, perseguições têm se levantado contra os irmãos, contra igrejas, mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Clame, irmãos, nesse momento de pandemia que ainda estamos passando, o Senhor está nos dando oportunidades de clamarmos. São comércios, enfim, toda uma sociedade de portas fechadas, mas as portas do céu estão abertas para ouvir o nosso clamor. Clama, povo, pelo Senhor, para que tu possa verdadeiramente se alimentar daquilo que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Que o ministério de louvor dessa quinta igreja batista nunca pare de se colocar de joelhos diante de ti, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade. Se nos desse esse compromisso, Senhor Deus, de estarmos reunidos, independente de life, independente de qualquer coisa, mas devemos, Senhor Deus, continuar com fé, que nem o medo, nem a vergonha, Senhor Deus, nos impeça de continuar fazendo a tua obra. Em nome de Jesus, amém. Amada igreja, estaremos compartilhando em Mateus capítulo 5, do 1 ao 12. Eu estarei lendo aos irmãos e compartilhar um pouco da palavra de Deus. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram entre vós. Amadas igrejas,
Lendo essa passagem, é notório que a gente percebe que estamos vivendo dias difíceis, onde tem se levantado muitas perseguições contra os cristãos, contra igrejas, e Jesus há muito tempo tinha nos alertado disso, que esses dias chegariam para o seu povo. No entanto, devemos observar quais têm sido os reais motivos destas situações estarem acontecendo com os cristãos. Pois já devíamos saber que padeceríamos por causa do nome de Jesus, como lemos em Mateus 5:10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não pode haver motivo maior da causa do sofrimento dos cristãos, se o motivo não for o nome de Cristo. Pois todos aqueles que vivem piedosamente igual a Cristo, terá como resultado o sofrimento. E é justamente isso que significa essa bem-aventurança. Sofremos perseguições por sermos justos, segundo a justiça, retidão de Jesus. Portanto, se não estamos e ainda não atingimos esse ponto, irmãos, pelo que estamos sofrendo? Devemos, amar a igreja, a cada dia, querer conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e
Sendo o mais belo entre milhares. Amada igreja, há dias de lutas, há dias de reflexão, há dias que também o Senhor vem buscar os seus. Ele diz em Tessalonicenses que não sejamos ignorantes acerca dos que dormem, porque os que dormem em Cristo ressuscitarão. Amada igreja, que nós que ainda estamos aqui, que possamos continuar orando um pelos outros, buscando avivamento, buscando o compromisso. Eu sei que os que partem estão dormindo em Cristo, mas torno a dizer, nós que estamos aqui, continuando orando uns pelos outros, para que a igreja do Senhor seja avivada. Perseverança na doutrina que Jesus deixou, quando houver sincera comunhão e entre nós houver maior amor, quando houver temor em cada alma, além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada e o mundo inteiro então vai reagir. Oh, desperta, Senhor, essa igreja que compraste para ti. Com teu puro e santo amor, realiza a obra, é começar em mim, começar em mim, começar em mim, começar em mim, começar em mim. Quando houver maior desprendimento e em nós houver mais compaixão, e no momento que preciso for repartir os nossos bens com nosso irmão, quando houver imensa alegria, aleluia, de servir a Deus de todo o coração, a nossa igreja terá
sido avivada, será um exemplo para essa grande geração. Oh, desperta, Senhor, essa igreja que compraste para ti, com teu puro e santo amor, realiza a obra a começar em mim. Começa em mim, 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 começa em mim. Amém. Amém. Que a igreja seja avivada e que esse comece a cada um dos nossos corações. Amada igreja, louvores sempre falam aos nossos corações. Em Gênesis 1, 3 nos diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse lugar, amada igreja, já foi feito muito tempo lá atrás. E há um lugar, com certeza, em nossos corações, que a gente possa nunca deixar de olhar para Cristo como alvo. Há um lugar. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar que abundância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. 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 Há um lugar.
és tudo que eu preciso, Jesus. Tu 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 és tudo que eu preciso, Jesus. Tudo que eu preciso, Jesus. Senhor Deus, Tu és tudo que nós precisamos. Amada igreja, em Malaquias capítulo 3, versículos 17 e 18 nos diz: e eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular, tesouro, poupá-lo-eis, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse momento de pandemia está nos mostrando quem somos e o que queremos com Deus. Está nos dando uma verdadeira oportunidade em todos os sentidos, como diz a palavra, entre o justo e o ímpio, e o que serve e o que não serve a Deus. Nós sabemos que um dos caminhos para Deus é o amor, e que nada vai nos separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poder e nem altura, ou profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Do amor de Cristo será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo
presente, nem do porvir, nem poder e nem altura, ou profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Nosso Senhor. Amada igreja, que a gente continue com esse amor aceso, com essa chama em compromisso, em busca do Senhor em nossas vidas. Mas nesse momento, antes de passarmos a palavra ao nosso pastor, eu gostaria que o nosso irmão Bob estivesse nos elevando a Deus em oração. A gente está passando por mais uma fase da pandemia. Mas enquanto estivermos fôlego e vontade em nossos corações, nós possamos estar buscando a face do Senhor. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nos dirigir a Ti nesse momento, Pai, pedindo, Senhor Pai, o Teu clamor, Tua proteção, Senhor meu Deus, o Teu perdão sobre nossas vidas, ó Deus. Ó, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que Teu Espírito Santo possa estar visitando, ó Deus, cada família, ó Deus, que tem perdido seus entes queridos, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, desde já, ó Deus, que Tu possas repreender este mal que há na terra, Deus. Em nome de Jesus, vem, Senhor meu Pai, libertar, Senhor meu Deus, o Teu povo que está cativo, que está sofrendo, Senhor meu Deus, está atribulado, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, que Tu possas tomar providência, Pai. Nós colocamos tudo diante de Ti, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai. Que nós possamos, assim, Deus, ter um retorno, Senhor meu Deus, do Teu poder sobre nós, ó Deus, para nos proteger, Pai, porque só a Ti é que nós possamos confiar, Deus. Em nome de Jesus, coloco diante de Ti, até desde já, Senhor meu Deus, o pregador, o pastor Paulino, Senhor meu Deus, que continue trazendo palavras aos nossos corações, porque é em nome de Jesus que nós te suplicamos e te agradecemos por tudo. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aos nossos irmãos que estão lá nos seus lares nos assistindo neste momento, nós desejamos que você tenha um dia abençoado e que esteja cultuando também conosco neste momento. Iremos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 128, que tem como título Temor de Deus e Felicidade no Lar. Salmo 128, leiamos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor.
O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que o Senhor nosso Deus se digne aplicar essa palavra aos nossos corações. Santo e eterno Deus, te damos graças, Senhor, pelas tuas palavras. Te damos graças, Senhor, pelos teus ensinos. Te damos graças, ó Deus, pelo teu Espírito Santo. E pedimos, Senhor, que ele esteja falando à nossa mente e aos nossos corações, e nos guiando a cada dia dos seus caminhos, para andarmos de acordo com a sua vontade, no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amados irmãos, o salmo que acabamos de ler, ele fala de bênção, ele fala de vitória. Ele fala de felicidade, de fartura, de prosperidade para aqueles que temem a Deus. Ele fala daqueles que têm esse temor do Senhor e que neste temor do Senhor ama o que é bom, ama o que é do bem e aborrece as coisas que são ruins. No Salmo 119, no verso 97, diz assim: amo a tua lei, nela medito dia e noite. Ou seja, eu amo a tua lei, eu amo aquilo que é bom, aquilo que é edificante, aquilo que me faz forte e aquilo que me aproxima de ti. Nesta lei eu medito dia e noite. E ainda no verso 104 do Salmo 119, ele diz assim: por meditar, buscar, estudar os teus preceitos, consigo demonstrar entendimento, ou adquiro entendimento. E por isso, porque tenho esse entendimento, eu detesto o caminho da falsidade. Ou em outras palavras, por eu me instruir na tua lei, nos teus ensinos, eu detesto a falsidade e eu amo os teus ensinos, eu amo a tua palavra. Bem, este é o homem que teme ao Senhor. O temor a Deus, ele faz parte da nossa adoração. Não podemos adorar a Deus se não tememos a Deus. O temor a Deus não é medo. O temor a Deus é uma virtude do cristão, uma virtude necessária à sua qualidade espiritual. É uma vantagem para aquele que teme. Conforme vemos aqui, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, feliz aquele que ama ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, temer ao Senhor é algo bom para o homem, é algo vantajoso para o homem. Esse temor ao Senhor, ele é a consequência da nossa obediência a Ele. Esse temor, ele é movido pela nossa compreensão de Deus. Quem é Deus para mim? Quem é Deus para mim? Então, essa compreensão que eu tenho de Deus, e compreender também as suas ações no dia a dia, no mundo, na vida de cada um de nós, o seu agir nas nossas famílias, leva-nos a um alto compromisso com Deus. E é algo que precisamos melhorar a cada dia, de ter um compromisso mais profundo com Deus, com a vontade de Deus, para o nosso próprio conforto pessoal fique em segundo lugar e possamos priorizar, além da nossa segurança e a felicidade, o obedecer a Deus, o andar com Deus, a obedecer à sua vontade. Então, baseado nisso aqui, nós vamos ver quais são
as vantagens ou as bênçãos vindas de Deus. Primeiro, vamos pensar na origem desta bênção. Onde se origina esta bênção? Eu agora há pouco, olhando o Salmo 121, encontrei no verso 2, que diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então as bênçãos para nós, elas vêm do grande Deus, desse Senhor criador de todo o universo, do Senhor que fez os céus e a terra, do Deus que criou a natureza, que criou o homem, que criou tudo que nós presenciamos e o que não presenciamos, que está além da nossa visão no universo. Então, as nossas bênçãos, o nosso socorro, não vem da terra, não vem das pessoas, mas vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esta é a origem da nossa bênção. E a bênção vem para aqueles que têm duas coisas: que tem uma postura do coração, que o seu entendimento, que a posição da sua vida, o desejo do seu coração e o agir do seu coração é o temor do Senhor. O que isso significa? Significa ter medo de Deus? Não é ter medo de Deus, mas ter medo de se afastar de Deus, ter medo de desobedecer a Deus, ter medo de andar em contradição com a vontade de Deus. Mas também esse temor ao Senhor é prestar reverência, é respeitar a Deus, é amar a Deus, porque quando nós amamos alguém, nós respeitamos. E este amor a Deus, ele é importantíssimo para o nosso compromisso de andar com Ele, de temer a Ele, temer em não obedecê-lo pelas consequências que podem vir, não porque Deus faça algo de mal conosco, mas por aquilo que plantamos, que é a lei da colheita. O que se planta, a gente colhe. Significa também, como nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 9, diz assim: e é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, a postura nossa, diante das coisas, diante do mundo, requer muita sinceridade, requer um posicionamento seguro em relação às nossas escolhas que nós fazemos aqui no nosso corpo e as nossas ações. Bênçãos para aqueles que permitem que Deus possa ocupar as suas mentes, ou seja, o pensar, a mente que pensa em Deus, a mente que medita nas coisas de Deus, a mente que se preocupa em andar conforme o querer de Deus. O teu pensar, que planeja em conformidade com a vontade de Deus, ou pelo menos, Senhor, busca no Senhor que a sua mente, que os seus planos sejam feitos de acordo com a sua vontade, que sejam realmente transformados em bênçãos para a sua vida, no planejar, no tomar as decisões e agir. Muitas vezes a gente toma decisões sem consultar ao Senhor, sem saber se aquilo é da vontade de Deus, aí nos arrependemos, aí agora é tarde, né? Por que não nos exercitamos em pensar? Estou cansado de repetir, aqui está o manual do Criador para cada um de nós, para andarmos de acordo com esse ensino. Tudo que nós olhamos aqui, nós contamos, são maravilhosos. Eleva os olhos para o monte de onde vem o socorro, meu socorro vem do Senhor. E aí vai por aí, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, estaríamos lá, ferrado, né? Então, gente, nós dependemos do Senhor. Se dependemos do Senhor para tudo que nós temos, nada nós conseguimos fazer, né? A lei de Lavoisier é muito clara ainda hoje: nada se cria, tudo se transforma. Nós não criamos nada, nós pegamos aquilo que Deus fez e recriamos e reutilizamos e transformamos para o nosso sustento, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Mas tudo vem de Deus, não tem ninguém criando nada, apenas transformando, mudando as coisas. E muitas vezes as mudanças não são para o bem, são para piorar a situação.
Então a origem da bênção é Deus. O destinatário da bênção é aquele que teme ao Senhor. A postura de vida daquele que teme ao Senhor é entender quem Deus é. Deus é o Criador e Senhor de todo o universo, de todas as coisas. Entender o que Ele está fazendo no universo. Ele cuida do universo, Ele cuida de cada um de nós, Ele expande o universo, né? Ele cuida da raça humana. Então esse entendimento nos motiva a cooperarmos com Ele na sua obra. Para sermos felizes, devemos procurar, descobrir, reconhecer e aceitar a sua vontade para a vida de cada um de nós. Segundo Pedro 3,10. Aceitar a sua vontade para a vida de cada um de nós. Muitas pessoas querem ser cristão, mas não querem aceitar a vontade de Deus, quer ser cristão e quer ter salvação, mas fazendo a sua vontade. E não é assim. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Então somos felizes quando nós procuramos fazer a vontade de Deus na nossa vida. O verso... Existe um outro pensamento, né? Aliás, um outro texto que diz assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem, O verso 27 do Salmo 110 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então, Deus é quem cuida, Deus é quem faz. Se não vier de Deus, é tudo em vão. É tudo em vão. É preciso que venha de Deus. Ou seja, nós seremos recompensados, felizes pelo nosso trabalho. Quer dizer, hoje, infalivelmente, a vontade de Deus, ela é infinita. Ela é próxima, né? E quando nós buscamos esta vontade, viver de acordo com essa vontade, nós começamos a ser recompensados na vida. A garantia de Deus para nós é de vida de paz, é de provisão, é de sustento, é de felicidade, é de providência, de bênção. Ou seja, o nosso sustento será suficiente. Não quer dizer que vamos ficar ricos, não é nada disso, mas teremos o suficiente. É a bênção de prosperidade nas nossas vidas. Não significa, repito, que vamos ficar ricos, sem problemas, mas significa que Deus fará todo o possível, todos os tipos de graças para a nossa vida Ele dará, porque Ele é um Deus poderoso para fazer abundantemente em vós toda a graça, a fim de que em todo tempo, e em tudo e sempre, abundeis em toda a boa obra. Esta é a vontade de Deus e o que Deus quer fazer por nós. Precisamos entender as consequências da desobediência também. Porque quando nós desobedecemos a Deus, eu já citei que na lei da colheita nós pagamos o preço. Assim como o nosso obedecer se transforma em bênçãos, nós somos felizes com as bênçãos de Deus, assim também a desobediência ela traz o contrário. Temos que ter dedicação à vontade do nosso Deus. A nossa vontade de obedecer a Deus, a nossa dedicação a Deus deve ser maior do que o nosso conforto pessoal, a nossa segurança e a nossa felicidade. Porque a nossa segurança, o nosso conforto pessoal e a nossa felicidade, ela depende exatamente do obedecer a Deus. Não o contrário. Primeiro a obediência a Deus, depois as bênçãos. Tem gente que diz, se Deus fizer isso para mim, então vou fazer isso. Bonitinho, né? Muito bonito você. Fazendo negociação com Deus, subornando Deus. Meu irmão, pelo amor de Deus, não é dessa forma que a gente trata com Deus. Olha, Deus é a maior autoridade do universo. Você vai falar com um camarada qualquer ali, uma autoridade qualquer, você vai com a maior, né?
tudo, né? Agora, quando chega diante de Deus, aí você chega como se você fosse alguma coisa. Né? Tem gente que diz sobre a salvação e assim, olha, eu me esforço para ser salvo. Aí eu digo, onde foi o discipulado que você fez? Quem fez o discipulado com você não lhe ensinou que tudo vem de Deus? Que eu não tenho nada para oferecer a Deus, a não ser a minha obediência? E que pela graça eu sou salvo por meio da fé? Que não vem das minhas obras para que eu não me ache o importante? Para que eu me glorie? Não. Devemos gloriar no Senhor, que fez os céus e a terra. No Senhor que nos deu vida em Cristo Jesus. Devemos nos gloriar em servir ao Senhor, em buscar servir ao Senhor, em ser servo do Senhor. Servo é servo, servo faz aquilo que manda o seu Senhor. Servo não impõe nada para o Senhor. Então, o verso 3 do 128 diz assim, tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira. Vejam só, o alcance das bênçãos daquele que obedece ao Senhor. A sua esposa. A esposa daquele que obedece ao Senhor será bênção, cheia de frutos os mais variados, fruto da videira. Olha, videira, a gente come uva, né? Come uva fresca, come uva passas, toma suco de uva, né? Fresco, fermentado, cozinhado, né? O vinho e muitas coisas, quer dizer, são diversos produtos que vêm da videira, muitos produtos que vêm da videira. Então, diz o salmista que a sua esposa será como a videira frutífera, como a videira frutífera, ou seja, ela dará muitos frutos, diversos frutos, dá um concentrado de uva, de suco de uva, né? Pasteurizado, conservado, vinagre, uva e a uva em si, etc. Assim também a esposa tem muitas funções e muitas bênçãos na casa. Muitas bênçãos na casa. Então é significante o que Davi faz. Davi enfoca, antes de falar dos filhos, antes de falar de qualquer coisa, ele diz assim, a tua esposa. Primeiro ele diz, a esposa, a tua esposa, tua esposa. Ele podia falar da mãe dos teus filhos, mas não, ele fala primeiro da sua esposa. É como dissesse assim, não é? Olha, primeiro vem, antes dos teus filhos, vem a administradora da tua casa. Essa videira frutífera. O Espírito Santo, meus amados, priorizou essa relação, né? Um ênfase diferente da mãe que vai mais à frente, não é? Ele enfatizou a esposa, a relação marido-esposa, muito antes. É importante que haja esse equilíbrio, manter esse equilíbrio, né? Maridos querem fazer seus filhos felizes? O que é que tem que fazer? Querem fazer seus filhos felizes? Amem suas esposas, como Cristo amou a igreja. Tem gente que esse Paulo é racista, sei lá, preconceituoso, alguma coisa desse tipo, né? Machista, né? Não. Ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. Olha, sabe o que é isso? É muito sério. Olha, dê a sua vida à sua esposa. Deus deu a sua vida à igreja. Não só deu pela igreja, mas Ele deu a sua vida à igreja. O que é a salvação para nós? É a vida de Deus em nós. É a presença de Deus em nós. É o Espírito Santo em nós. É o fôlego da vida em nós. Ame a sua esposa se quer fazer seus filhos felizes. Você imagina? Lares desmantelados. Uma guerra constante.
e os filhos observando aquilo. É triste, gente. Não queiram viver uma coisa dessa. Eu já vivi uma desgraça dessa. Em que os filhos percebiam. E o bichinho ia para ali, se encolhia ali no canto. Ou então, quando ficaram maiorzinhos, partiu para cima e dizia assim, vocês já vão brigar? É muito triste isso. Eu fiquei com trauma, que um dia, eu morando no primeiro andar, a vizinha lá embaixo começou a brigar. Eu saí da sala, corri por quarto, me deitei em cima da cama e peguei os travesseiros e tapei meus ouvidos. Eu não suportava aquilo. Quer ver seus filhos felizes? Ame a sua esposa. Jesus deu a sua vida para resgatar cada um de nós, para resgatar a igreja. Então não há possibilidade de fazermos filhos felizes se você não fizer a sua esposa feliz. Não há condição de termos filhos felizes se a esposa não fizer o marido feliz. Então aí está um segredo do lar, fazer um ao outro feliz. O meu objetivo em relação ao meu casamento é fazer Cristina feliz. E eu vejo quanto ela se esforça para me fazer feliz. Não precisa muita coisa não. Eu sou feliz. Eu sou feliz com as coisas mais simples, né? Sou feliz, eu sou feliz, né? Então não há mais, é necessário que haja esse relacionamento de buscar fazer isso, né? Ser feliz. Mas aí, essa felicidade ela é extensiva aos filhos, né? Porque em seguida o texto diz assim, teus filhos, como rebentos da oliveira, como plantas da oliveira, à roda da tua mesa. Ou seja, teus filhos, criados nos caminhos do Senhor, serão uma grande bênção. Também estarão cheios, né, preenchidos das promessas de esperança. É um broto da azeitona. É o começo de uma planta nova. Está cheio de promessas. Assim são os nossos filhos, as nossas crianças. O que ocorre, gente, é que nós não aproveitamos ou não temos o entendimento para cuidar desta criança desde pequeno. Eles vão aprender conosco no relacionamento que nós temos com Deus, a prioridade que nós damos a Deus na nossa vida, no nosso relacionamento. Eles vão perceber isso e aprender de cedinho. Não é só na hora do culto doméstico, é na nossa atitude, no nosso viver, nas nossas escolhas, no nosso relacionamento com eles mesmos. Isso no nosso dia a dia. Não é apenas uma questão de um momento. É muito pouco. A prática do judeu escreve nos umbrais das portas, diz e ensina as crianças todos os dias, está aqui o caminho, né? Vamos por aqui, no final nós vamos ler um texto, se der tempo, para a gente falar sobre isso, né? Para mostrar um pouquinho sobre isso. Então, o Salmo 127, o verso 4, diz assim, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Provérbios 22, 6, diz, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa palavra educar não é apenas dizer, meu filho é de certo e tal, é pela prática, é pelo agir, é pela reprodução dele em relação aos nossos hábitos, às nossas atitudes. E a gente percebe isso. Eu lembro quando criança, Davi pegava o meu paletó, aí ficava lá, fingindo que era pregador, brincando de ser pregador. Ele chegava no púlpito e dizia assim,
Eu tenho um amigo fiel. Não precisava descuidar um pouquinho, ele pegar o microfone e vir aqui para frente, para raiva dos irmãos, de alguns irmãos. Esse filho do pastor é muito indisciplinado. Como é que ele vai ali do púlpito, pega o microfone para cantar tem um amigo fiel? Então, essas coisas que acontecem, infelizmente, né? Então, é no dia a dia, é na reprodução. Então, ele reproduz essas coisas. Eu tinha um amigo que saía de manhã de bicicleta, botava lá a coisa e saía de bicicleta para o trabalho todo dia. Aí o filho dele pegava também a bicicleta, botava um chapéuzinho, um bonezinho e saía dizendo que estava indo para o trabalho também. Então, essas coisas nós aprendemos, que as crianças aprendem nós no dia a dia. E isso muito cedo na vida mesmo. Depois a gente dá tenta, mas é mais difícil. A gente consegue, mas é mais difícil quando a gente não tem plantado esse alicerce. Então, nós temos que criar os nossos filhos, levando-os a perceber uma total dependência. No início, né? Uma total dependência de nós. Quando eles são pequeninos, eles dependem de nós. E esta dependência devemos acompanhar até a idade adulta. Acompanhá-los no momento da sua dependência. E também levá-los a ter a segurança em Deus, a confiança em Deus, para cuidar deles mesmos ao passo que eles vão adquirindo a independência. Não vamos ficar com os nossos filhos na nossa dependência a vida toda, mas vamos acompanhá-lo no crescimento, vamos dizer, no desmame dessa dependência, levando a eles a confiança de que Deus cuidará deles e terão segurança. O verso 4 diz assim, como flecha na mão do 27, né? São os filhos na mão do guerreiro da sua mocidade. Voltando agora ao 128, verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como será? É como se o salmista estivesse dizendo assim, eu já te disse, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. E eu estou repetindo para ti novamente, como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu estou repetindo para que tu possa entender, para que não esqueças que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. É Davi repetindo uma verdade fundamental para ele dando ênfase. É como se dissesse, olha, mais uma vez, eu estou te dizendo novamente para tu gravar, bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O verso 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Israel. Deus promete vida longa, longevidade, oferece paz, prosperidade. Lendo o verso 6 também diz assim, verás os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Os netos, né? Verás os netos, né? Ou seja, o que é isso aqui? Deus, ele enfatiza a família, ele valoriza a família. Ele mostra que a família não é um ser ou algo em si mesmo, em ser família, é simplesmente isso. Ele deseja algo dessa família. Ele deseja que a família impacte, faça diferença no lugar onde ele está, ao redor de onde ele está. O que é isso que ele quer? Ele quer o avanço do seu reino. É a meta, propósito da família. Expandir o reino de Deus, essa é a meta, a expansão do reino de Deus. Mas com isso vem um subproduto do alcance dessa meta. Esse subproduto é o quê? São as bênçãos, são as bem-aventuranças, né, daquele que tem como meta a expansão do reino de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33, diz muito bem, buscai
primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. A mulher, como já disse, a vinha que produz fruto, ela pode ser usada de muitas maneiras, ela é uma bênção de muitas formas. E que o Espírito Santo faz essa relação de priorização. Esposo, esposa, antes da relação pai, mãe e filho. Enfatiza esposo e esposa. E as crianças, é Provérbio 22, 6, que eu já falei aqui, Bem, e o que é que vamos fazer disto aqui que apresentamos agora? Porque o Espírito Santo prioriza a relação marido e esposa. O Espírito Santo, ele não está mostrando que você precisa fazer mudanças radicais e permanentes. Não, ele não está mostrando isso não. Que há algo que você tem que estar mudando na sua vida, seus valores. Ou será que ele quer que os seus valores se alinhem à perfeita vontade de Deus? O que será? Que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo está nos dizendo que a cada dia, eu preciso estar renovando a minha vida no relacionamento com a minha esposa e com os meus filhos. Que não seja algo estático, mas dinâmico. Nós crescemos no nosso relacionamento e nós nos ajustamos a cada dia um ao outro. É como eu escutei uma vez uma pessoa dizer, ele disse, olha, eu já me separei bem umas 30 vezes e eu casei novamente com a mesma mulher. E o que é isso? Ele disse, é o seguinte, a gente tem os nossos desencontros, mas, gente, nós nos amamos e a gente conversa, e a gente discute as coisas, e nós combinamos, e nós nos perdoamos, e nós ficamos juntos outra vez, E não é muito longe essa coisa, não, Quando eu tenho alguma discórdia com Cristina, gente, eu acho que quem mais sofre sou eu, porque ela fica sem falar comigo. Isso dói. Estou dizendo que estou cansado de dizer, isso dói. Isso me maltrata. Ela sabe a arma para me quebrar. Mas só que eu já sou tão quebrado que eu tenho misericórdia de mim, criatura. Não faz isso não é? Aí fica falando só o essencial. Não tem mais diálogo. Mas graças a Deus que ela tem se esforçado para fazer isso, já mudou muito, já foi pior, já mudou demais. Então a gente precisa estar se adaptando no dia a dia, Agora eu quero dizer uma coisa, se você ainda não é salvo, para arrepender-se dos seus erros, dos seus pecados, e crer em Jesus Cristo, e recebê-lo como Salvador e Senhor, faça isso agora. Ande nos caminhos do Senhor. Tema ao Senhor, reverencie o Senhor, ame ao Senhor e ande nos seus caminhos e você será feliz e bem-aventurada. E se você já é o salvo, convide o Espírito Santo a ajudar você a fazer aquilo que Ele quer. O Espírito Santo lhe ajude a fazer a vontade. Agora mesmo, que o Espírito Santo lhe mostre o caminho onde você deve andar. Uma tarefa, ore pelos esposos. Parece que os esposos são um pouco esquecidos, Mulheres,
Orem pelos esposos, orem por seus esposos. Orem. Eles são o cabeça da família. Eles são os sacerdotes do lar. Orem pelos seus esposos. E esposos, orem pelas suas esposas. Há tantas esposas infelizes, muito mais do que homens. Orem pelas esposas infelizes, abandonadas dentro do próprio lar. Gente, quantas pessoas, quantas esposas que estão abandonadas dentro do próprio lar, morando na mesma casa, mas abandonadas. E com o esposo ali, mas abandonadas. Oremos por as esposas infelizes e abandonadas. Oremos pelos filhos, não se canse de orar pelos filhos. Nós temos uma luta muito grande contra o diabo, contra Satanás. Vive procurando qualquer brechinha para atingir nossos filhos. A semana passada, eu sofri um assalto. O diabo levou meu filho a beber. E me deixou assustado. Mas foi um alerta. Ora mais. Ora mais. Como o pessoal diz assim, faça a cobertura. Tape a brecha na vida do seu filho. Oremos pelos filhos. Oremos também pela nossa sociedade. Sabe por quê? Se nós temos lares ajustados, felizes, nós temos uma cidade feliz, nós temos um país feliz, nós temos uma nação feliz, nós temos um mundo feliz, nós temos famílias felizes. O nosso desafio é grande. Estão querendo acabar, destruir a família. E com essa destruição da família, sabe o que significa? A destruição do mundo, da sociedade como um todo. Eu aprendi que a família é a célula mãe da sociedade. Eu aprendi que Deus é o autor, o criador da família. Então, família é obra de Deus, não é do Satanás. Ele está criando os tipos de família dele agora. Porque ele não cria nada, ele está alejando as famílias. O tipo de família dele é uma anomalia. O tipo de família do propósito de Deus é a que nós conhecemos, a família cristã. Ore pela nossa sociedade, ore pelo país, ore pelas famílias. E vamos ler Deuteronômio, capítulo 11, para encerrar. Deuteronômio 11, do verso 18 a 21. A recomendação de Deus aqui para a família. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Ou seja, gente, o tempo todo.
E como é que a gente fala dessa palavra o tempo todo? É vivendo de acordo com ela. É vivendo de acordo com ela. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu, acima da terra. Este é o trato, é a recomendação de Deus para a nossa vida em família, no lidar com a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor fortaleça as nossas famílias. Que o Senhor levante nos nossos corações e na nossa mente o desejo de orar mais pelos nossos filhos, pela nossa família. Que Deus abençoe você. Essa é uma proposta para você também que é cristão. Ore mais, ore mais. Viva mais a palavra de Deus. No nome de Jesus. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou romper o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Uma vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e vales que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou romper o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé,
rompendo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé. A cada dia vou romper o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Glória a Deus. Pai Santo, nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade que nos destes. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja, sejam com todo o povo de Deus espalhado na superfície da terra, hoje e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha uma semana de paz, na graça de Deus, rompendo em fé.